Olá pessoal, eu sou a professora Cleide, professora de Química do canal Química Intrigante. Agora vamos para a resolução da questão de número 2, questão discursiva do PISM 1 do ano de 2020. Mas antes disso, fique ligado. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso aí pessoal, força, foco e fé, perseverança para vencer. Keep it softly spoken, with no strings tied. Bem, pessoal, eu simplifiquei aqui, né, o enunciado da questão, mas a questão fala, né, da teoria aí, né, de ácido, base, de 3 cientistas, né, ou melhor dizendo, 4. Fala da teoria de ácido e base de Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. Bronsted-Lowry, que são 2 cientistas aí, né? Então, na verdade, são 4 cientistas aí que conceituaram, né, que definiram os ácidos. Bem, a letra A dessa questão pede para dar nome a esses 4 ácidos aqui. Olha, pessoal, esse ácido aqui, ele faz parte de um grupo de oxiácidos que a gente chama de ácidos padrão. Esse ácido aqui, ele é chamado de ácido clórico. Observe a terminação ico, ácido clórico. Os outros ácidos derivados desse ácido aqui vão ter nomes parecidos, acrescentando ou sufixo ou prefixo, dependendo do aumento ou da diminuição de oxigênios na molécula. Observe aqui, ó, que esse ácido diminuiu um oxigênio. Então, esse HClO3, que é o ácido padrão, é chamado de ácido clórico. Esse aqui diminuiu um oxigênio, a gente vai trocar agora o sufixo ico por oso. Então, esse aqui é ácido cloroso. Esse aqui diminuiu mais um oxigênio, a gente agora vai manter o sufixo oso e vai acrescentar um prefixo. Então, esse aqui é ácido hipocloroso, beleza? Já esse outro aqui, olha lá, pessoal, aumentou um oxigênio. Eram 3, aqui é 4. Eu vou manter o prefixo ico, porém eu vou acrescentar agora um prefixo. Então, esse aqui vai ser chamado de ácido o prefixo clórico. Tá aí o nome, né, dos 4 ácidos que ele pediu na questão. Agora, eu vou dar uma dica para vocês aqui com relação a esses ácidos que são chamados de ácidos padrão. Se você conseguir, né, gravar a fórmula desses ácidos, eu garanto que vai facilitar muito a sua vida. Tem outras maneiras de nomear oxiácidos, tá? Mas eu vou dar a dica para vocês aqui a partir desses ácidos, tá bom? Bem, pessoal, então eu vou colocar aqui, então vou separar aqui, né? Então agora aqui é uma dica com relação ao nome dos oxiácidos, tá? Então tem alguns ácidos, né, que são chamados de ácidos padrão, e eu vou colocar quais são esses ácidos aqui para vocês, tá bom? É o seguinte, pessoal, olha a dica, se liga na frase. Não como bolo. Claro, só pão sírio. Esses elementos aqui são os elementos centrais, né? Todo oxiácido, ele vai ter hidrogênio de um lado, um elemento central e oxigênio do outro. Então, todos aqui terão, ó, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, oxigênio. Quer que eu repita a frase aqui dos elementos centrais? Se liga. Não como bolo, claro, só pão sírio. Agora nós vamos colocar o número de hidrogênios e o número de oxigênios, tá bom? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Agora nós vamos colocar o número de oxigênios. 3, 3, 3, 3, 4,
4, 4. Olha lá, pessoal. Esses, então, são os ácidos, né, chamados aí de ácidos padrão. São oxiácidos importantes, tá bom? E todos eles vão ter terminação ico. Esse aqui é chamado de ácido nítrico. Olha lá, nitrogênio, nítrico. Carbono, ácido carbônico. Boro, ácido bórico. Cloro, ácido clórico. Enxofre, cuidado com o enxofre, hein? Não vai falar enxofrídrico, hein? Esse aqui é o ácido sulfúrico. Todo composto que deriva, né, do enxofre, o nome vai ser sulfo. Tá bom, pessoal? Fósforo, ácido fosfórico. E silício, ácido silícico. Beleza? Tá aí, né, os principais oxiácidos e os seus nomes. Uma outra dica, pessoal, é com relação ao NOx desses elementos aqui, né, dos elementos aqui centrais, e a família que eles se encontram na tabela periódica. Se você calcular o NOx de cada um desses elementos aqui, você vai perceber que o NOx do elemento central é o mesmo número, corresponde ao mesmo número da família que ele se encontra na tabela periódica. Só tem uma exceção aqui. E aí, toda vez, então, que calcular o NOx, né, no caso aqui dos ácidos padrão, calculou o NOx do elemento foi igual ao número da família que ele se encontra, aí você tem um ácido com a terminação ico. Olha só, tem uma exceção. Por exemplo, o NOx aqui, olha, do nitrogênio, ó, aqui vai dar, ó, mais 1, menos 2. Então, aqui, para anular isso tudo, o NOx aqui vai ser mais 5. A família do nitrogênio é 5A. Então, se o NOx é 5, é o mesmo número da família, terminação ico. É só mais uma dica aí para ajudar vocês. Olha o carbono, ó, menos 2, mais 1. Para anular aqui, ó, menos 6 com mais 2, mais 4. Qual que é a família do carbono? 4A. Tá vendo? E por aí vai. Só esse aqui que é uma exceção a essa dicasinha que eu dei aí. Se a gente calcular o NOx aqui, vai dar menos 6 com mais 1, aqui vai dar mais 5. E a família do cloro é 7A. Só esse que não bateu, tá bom? Os outros aqui batem. Você pode calcular o NOx aí que você vai ver. O mesmo NOx desses elementos é o NOx da família que ele se encontra, tá? O NOx dos elementos aqui centrais aqui, tá bom? Só mais uma dica aí para você se ligar na nomenclatura. Bem, pessoal, agora a letra B. A letra B dessa questão pergunta por que são considerados ácidos diarrênios, né? Por que esses ácidos aqui são considerados ácidos diarrênios? Bem, Arrhenius dizia que ácidos são substâncias que em solução aquosa liberam íons H+. Portanto, se liberam íons H+, aumenta a concentração de íons na solução. Então, são considerados ácidos porque se eu fizer a ionização aqui de qualquer um deles, vai liberar íon hidrogênio. Por exemplo, não faz parte da resposta, eu só vou dar um exemplo aqui, a sua resposta é só isso, tá? Só vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor, eu vou pegar aqui o ácido clórico, HClO3. Vou fazer a ionização dele. Esse ácido na presença de água, olha o que vai acontecer. Ele vai se separar em dois íons, H+, mais ClO3 menos. Então, para Arrhenius, toda substância, né, que sofre ionização e libera íons H+, em solução aquosa é um ácido, tá bom? A letra B pergunta sobre a teoria de Bronsted-Lowry, né? Pergunta como Bronsted-Lowry conceitua esses compostos como ácidos, né? Como que eles conceituam esses compostos como ácidos? Para esses cientistas, o que são ácidos? São espécies que doam prótons, ou H+, à base. Tá certo? Então, observe que eles têm hidrogênios para serem doados à base. Um exemplo seria, vou pegar um outro exemplo aqui, ó, não faz parte da resposta também, a sua resposta é só essa, mas só para vocês entenderem melhor.
Vamos supor que eu pegue aqui, ó, ácido clorídrico mais NH3. O NH3 é uma base. O que vai acontecer aqui, ó? O ácido clorídrico vai doar esse hidrogênio a essa base. E aí nós vamos ter NH4+, mais Cl-. Portanto, o ácido clorídrico é classificado como ácido de Bronsted-Lowry. Por quê? Porque ele é capaz de doar hidrogênios para uma base. Bem, pessoal, essa foi a resolução da questão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, um abraço e até mais.